Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Teologia servidos semanalmente. Olá, meu amigo. Tá bom? Como é que é? Estamos bem, tu? Tá tudo a Ah, andar. Tudo a estás andar. pouco mascarado. Estava à espera, sei lá, de te ver Verdade, assim, verdade. uns dentinhos de Drácula, uma cena qualquer. Não. Faz sentido explicar que nós estamos a gravar isto no dia 31, né? 31 de outubro, portanto, mais conhecido nas igrejas evangélicas portuguesas como dia de Halloween. Não, pera, desculpa. Dia da Reforma. Mas eu acho que sim. Por acaso, olha, isso era uma boa. No próximo ano temos que fazer assim um censo, um censo junto das igrejas para todas as igrejas, para perceber 30, o que é que acontece no dia 31 de outubro, para ver Sabes que eu quem é estava a que falar, dia da sabes que eu estava a reforma falar com protestante. a Sara. Não sei qual é a tua experiência. Mas eu estava-me a lembrar na minha preparatória, o Halloween era uma coisa só das aulas de inglês e era uma coisa muito tímida. Portanto, eu tenho 43, portanto, quando eu tinha para aí uns 12, 13 anos, portanto, há 30 anos atrás, era uma coisa muito tímida e provavelmente o ponto alto do Halloween era no refeitório da escola. A comida levava assim grandes quantidades de ketchup e qualquer coisa que se assemelhasse a sangue. Eh, Hoje é assustador ver como em 30 anos, uma coisa que não é minimamente portuguesa, culturalmente, desde os miúdos até aos graúdos, toda a gente comemora o Halloween. Globalização, meu amigo, é assim. Mas é verdade, ou seja, nós sempre tivemos, quer dizer, sempre, também não é uma cultura, uma tradição que seja nossa, mas o carnaval é o que eu me lembro de haver assim, os balões de água, etc, toda aquela. Mas o Halloween eu realmente não me lembro de ser mais novo e realmente haver qualquer que celebração que fosse, ou seja, no Carnaval, pronto, era isso, havia a questão dos balões de água, etc, etc. Começou a divertir. Mas Roupinhas mudou, de mudou. cheiro. Aliás, hoje estamos a gravar um bocadinho mais cedo porque eu não tenho as minhas filhas em casa, foram para o condomínio privado de umas colegas a fazer, como é que se diz? Coisa ou travessura, como é que é? Sim. Trick or treat, doce ou travessura, acho que é doce ou travessura. É. Portanto, mas vão dormir aí ou vão dormir lá? Não, dormem cá então. Acho que género de pai seria eu. Vais ter um problema com o aumento de açúcar no sangue. Yeah, yeah, true story. Mas como amanhã é feriado, Pronto. está tudo Para bem. alguns, para alguns, para alguns. Tu vais estar, estás Sempre a abolir. Sempre a sempre abolir. a bombar. Mas olha, já aproveitando, eu por acaso não sei se nós já aproveitámos algum 31 de outubro para falar da reforma protestante, mas a Ah, verdade é que já, não já, já. eu lembro Tiveste sempre. o Diego o ano É, passado. exatamente, exatamente. Portanto, reforma Shame on you, protestante shame on you. está tratado. E podíamos dedicar realmente um tempo aqui a falar do Halloween, não só do Halloween, mas aproveitar uma coisa que tanto eu como creio que tu gostamos, que o Halloween traz um bocadinho mais, que é os filmes de terror. Pá, e eu, por causa de ti, porque vi um story Vou teu, ter acho o que vi um story Barbarian. teu, fui ver o Barbarian, porque eu não vi um filme de terror. A Joana não me acompanha, obviamente. Eu, Não. quando os vejo, vejo sozinho. E eu já não vi um filme de terror. Não sei há quanto tempo. E como tu disseste que aquele era porreiro e era assim meio gore, e eu por Mais acaso ou não menos. gosto, Mais ou mas não menos. é gore. Não Tu é bem. depois, Não é, não é, não é. tirando a parte lá dos olhos, logo, Não, e a aos parte 20 da minutos. cabeça. Sim, 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 sim. Pois, tu na mesma cena, exatamente, exatamente. Ah, mas, mas gostei. Ou seja, tem aquelas falhas que uma pessoa espera de um filme. Aquilo não é um filme B, né? Como é que caracteriza? Aquilo não é aqueles Aquilo é um filmes filme de terror, B. eu diria, a razão pela. Bem, deixa-me dizer duas coisas. Uma, e tu sabes disso. Eu não gosto de filmes slasher, não gosto dos giallo italianos, não gosto de gore, ou seja, não gosto de porno terror, não gosto de ver tripas, não gosto de ver sangue, não gosto de ver. Os só. Não. Epá, os shows, os Hostel, os Scream, de uma outra forma, não é a minha onda. Vejo, costumo ver, até para não morrer completamente estúpido, Os só mas esclavizava mais. não. Epá, não.
há uma coisa que eu acho que tu tens de concordar comigo. Os sós são todos iguais. Ou seja, a história muda, mas o objetivo é Sim, sim. levar-te. Não, eu não sei Os quantos existem. Eu Scream são desisti, todos eu iguais. vi, acho que Os cheguei ao Halloween terceiro. são todos iguais. Os Sim. Hostels são iguais. Portanto, a determinada altura aquilo é somente bora encontrar formas novas de mostrar tripas. Ou Sim, ossos. sim. Ou... Epá, não. Eh, eu prefiro os filmes de terror mais psicológicos. Eh, e por isso é que eu achei piada a este, porque pegando na maneira de fazer um filme que poderia ser muito mais gore, muito mais sangrento do que aquilo que é, porque até não é, o que eu Não achei é? piada Não é? foi a forma de contar a história. Portanto, tu Sim. vais encontrando a história em diferentes pontos e vais tentando perceber o que é que está a acontecer. O que tem piada é que é um filme, para mim, tem piada porque é um filme que não vai muito além daquilo que poderia ter feito. Portanto, se fosse um Sol, se fosse um Hostel, a coisa seria muito mais vermelha, muito mais É, asquerosa. é. Epá, mas é simples. Por isso é que eu achei alguma piada. Sim, eu concordo contigo. Quando comecei a ver, aliás, porque até ia embalado por o que tu tinhas dito, que era assim meio gore, ou seja, quando começam aquelas cenas da cave, eu já estava à espera. Para já aparece logo aquela típica cena de a malta que não viu também não é grandes spoilers, porque é os primeiros 15 minutos que estamos a Sim, falar mas do filme. podes explicar qual é que é a base do filme. Não, a base é, supostamente, há uma miúda chega a uma casa que alugou através do Airbnb, chega lá e já está um outro rapaz que alugou a casa No mesmo através de prédio? outra plataforma. E depois aquilo desenvolve-se a partir daí. Pronto. E o que eu ia dizer é que, passado 15 minutos do filme, há aquela cena que eu esperava, agora isto vai se tornar agora, que é quando aparece o quarto vazio, já sabe como é que é, na cave, na porta secreta da cave, claro, Tudo obviamente, aquilo é que tu obrigatório, estás à espera? com uma câmara a apontar e com a mão de sangue na parede. Ou seja, portanto, a partir daí está lançado um sol ou um hostel e já estou à Uhum. espera. Ok, já sei no que é que isto vai dar. E o Não giro sabe. também foi isso, porque apesar de haver uma ou outra cena violenta, o filme é muito pouco violento. É de Muito pouco jumpscare violento. só. É, exatamente. Brinca com as sombras, brinca com os jumpscares, ou seja, tu estás à espera que aconteça alguma coisa e quando é que vai acontecer, mas em termos de sangue tem muito pouco. Uhum. E não sendo um filme que tem aquele twist, mas é como tu estás a dizer, como a história é contada de uma determinada maneira, e foi engraçado perceber Foi que isso é que tu eu estás a achei ir piada. por. Aliás, minto, há um ganda twist, né? Que é aos 20 minutos de filme, tu estás à espera que aquilo siga um caminho e depois, oh, afinal, isto é outra cena. Isso eu gostei muito. Essa parte, isso realmente Mas estava depois, bom. em vez de ir em quinta, vai em terceira, diria É eu. isso mesmo, vai. É. Meu, aquele final. Eu acho que o filme te surpreende porque não leva ao caminho normal, mas depois a determinada altura tu pensas, ok, mas é só isto. E eu acho que a piada que o filme tem é a forma de contar a história. É a história Concordo, mais concordo. batida de sempre, mas que é contada de uma Yeah, forma yeah, yeah. simpática. Pronto, acho que valeu a pena ver. Foi daqueles. Até porque eu noto uma coisa: uma pessoa desabitua-se de ver filmes de terror. Houve uma Eu altura. não, eu vejo sempre. Não, mas não, é o que eu estou a dizer que Vou o meu acompanhando agora. aquelas tretas da Netflix, que são mais terror Mas isso nem pelo é. mal que são, pelo mal que são, do que Pois, pela exato. qualidade que têm. Mas isso não é aquele terror, ou seja, aqueles filmes que tu desligas e ainda estás incomodado com aquilo. Uhum, Eu uhum. houve uma altura da minha vida que via muitos filmes de terror, então estava habituado já e acho que emocionalmente já sabia gerir aquilo melhor. Hoje em dia, acho que se visse, e este era super soft, era um filme super soft, mas Isso é. noto que sinto um desconforto quando começo a ver, já não estou habituado, sinto aquele desconforto que não sentia quando via um filme de terror. Estou a ficar velho e frágil, eu não Eu consigo ver. ontem vi o último Scream. Epá, mas Eh, o são último quantos é que todos. são? O 13º, pá aí. Não, mas já deve ser o sexto ou o sétimo. Acho que é o quinto ou sexto. Eh,
e a Sarah Mas foi não é recente. Esse não é acompanhando, recente. Eu acho que já é vi esse do também. ano passado. Ah, então não vi esse. Mas deixa-me adivinhar. Há um gajo com uma Ah, máscara. a questão é, todos os streams são iguais. Yeah, A única diferença é tu perceberes se é um assassino ou se são dois. Mas exato. eu acho que a piada do Scream tem a ver com o comentário que eles fazem ao cinema de terror ou àquilo que se vai fazendo em determinada altura. O primeiro era sobre os filmes de terror, o segundo era sobre as sequelas. Pá, este é sobre as legacy sequels. Eles brincam com a questão de tem que começar tudo de novo, mas vão buscar as personagens dos filmes anteriores para, para por um lado, agradar àqueles que já são fãs da série, por outro, para trazer fãs novos. Um, Pá, é um filme completamente igual aos outros todos. E nesse sentido foi um trauma. Por outro lado, é um filme que brinca ainda mais do que os outros todos. Portanto, aquilo que tu há bocado dizias, todos aqueles pontos que tu na vida real dirias, não pode, isto não é assim, ou seja, tens um ataque num hospital e não há ninguém do hospital, não há uma única pessoa. Tu sabes que se fores para aquela casa vais ser morto, mas o que é que a personagem faz? Vai para aquela Vai para casa. aquele caso. Portanto, é aquela suspension of belief que tu nos filmes de terror tens que fazer para que a coisa de alguma forma faça algum sentido. Pá, mas digamos que, apesar de ser igual aos outros todos, eu acho que é daqueles filmes que mais goza com ele próprio. Nesse sentido, Uhum. tem alguma piada. Eu lembro-me que havia, nessa altura aí que o Scream era muito forte, na altura o Scream 1, 2 e 3, havia outra saga, que acho que é mais ou menos da mesma altura, que era o Final Destination. Ah, só vi o primeiro. Aquilo, mas, Mas mas isso os já não é filmes, sequer terror, isso é só. mas, mas não achávamos que era muito semelhante, ou seja, tipo ali a storyline era aqueles grupo de teens Ai, jovens. já não me lembro. Eu lembro-me que havia um que ainda era mais semelhante, que era o Eu Sei O Que É Que Fizeste no Verão Passado. Exato, e havia esses também, exatamente. Pronto. Havia toda essa série de filmes que Mas aquilo isso é tinha. óbvio, ou seja, a partir de qualquer momento em que as coisas tenham algum sucesso, tu tens o filme do Tubarão, tens o filme da Claro, Piranha, tens a Orca exatamente. Assassina, quer dizer, A Arca eu nunca vi, aí, mas faz sentido. a Orca Assassina é quase um. Tu viste o Tubarão 4? Ah pá, não sei. Tubarão 4 é Não com o sei. Michael Caine, é essencialmente é um tubarão stalker, só mata o pessoal daquela família. Estás a ver? A orca assassina, Ah, essencialmente é a eu gosto história de disso. uma orca que vai atrás do tipo que matou o filho, o Ai, filhote. nada. Então, epá, ok, pronto, Eu é gosto giro, mas disso. esqueçam. Gosto Ok, disso. então deixa-me Pá, perguntar-te uma coisa. Lembras qual foi o primeiro filme de terror que viste? Ou o primeiro filme de terror que te bateu? olha, pronto, essa parte eu não preparei bem, porque eu devia ter pensado. Eu Malta não me gosta lembro. de Tu há falar bocado falaste outras dos coisas. Só, eu vi os Só, mas eu lembro-me que. Porque esse foi antes do terror gore, que acho que foi o Só e os Hostels, que o terror gore se tornou assim mais mainstream e que eu vi. Eu já tinha visto filmes de terror e estou com dificuldade em me lembrar. Então deixa-me perguntar-te de uma outra forma. Qual foi o filme que te assustou mais, seja terror ou não? Inicialmente. Qual foi o filme que tu Olha, te lembras eu que posso foi dizer. assustador? Que até não precisa ser terror. Não, não, é assim, posso dizer que desisti Se seres o do. Bambi, eu desligo já isto. Não tem mal. Não, mas como já disse aqui, o último Pinóquio, a adaptação da Disney, é um terror. Esse traumatizou mesmo. Não, mas Mas esse foi o último, não foi o primeiro. O Exorcista desisti. Ok. Muito pesado. Para mim, e nem é pela questão, bem, também pelos efeitos especiais, mas toda aquela aura em volta do filme, nunca mais tentei ver, mas desisti. Isto é muito Ah, pesado eu para vi mim. o Exorcista aos 18 ou 19 anos e o filme terminou e eu pensei, era só isto?
Pronto. Mas Uh, tu Depois tens um levei, estômago que eu não na tenho. viagem de finalistas, levei o livro e andei a ler o livro durante a viagem de finalistas. Pronto, tu tens É um um grande estômago que livro, eu não tenho. é um grande livro, é um grande livro. Lembro-me, olha, lembro-me de um que não era. Eu já não me lembro se era um grande filme de terror, mas é assim um que eu me lembro porque fui ver ao cinema, porque que eu me lembro era raríssimo ir ver filmes de terror ao cinema. E fui ver um que era com o Anthony Hopkins, que o gajo também. Será que ele era um padre exorcista? Também. Talvez, é possível. Ai, como é que se chamava esse filme? Eu já descubro. Só que o Anthony Hopkins tem, pá, um grande ator e tem aquele ar carregado, sabes? Quando fazem aqueles close-ups. E esse foi assim um filme que eu me lembro de ver, mas é relativamente recente. Nunca vi o The Ring, dizem que o The Ring é muito forte. Eu acho que nunca cheguei a ver. Acho que Estamos nunca a falar cheguei a do ver. quê? Estamos a falar da versão americana ou do Não, original? eu quando falo é da americana, sabes que eu Chamónia, não. chamónia. Eu o Oriente é Não, muito complicado. eu tenho ali uma boa coleção de filmes de terror asiáticos, e os filmes de terror asiáticos eu diria que se podem dividir em dois. Aqueles que são mesmo assustadores, tu ficas mesmo com o coração a palpitar, e depois aqueles em que, não sendo muito assustadores, a piada, principalmente dos japoneses, aquilo que eu gosto é que eles te fazem, é essencialmente jogo de câmara. Hum, E o que eles fazem é meter-te medo de coisas habituais, de coisas usuais, portanto, uma mala, água, portanto, aquilo que faz parte do teu dia a dia, e depois, como a cultura tem a ver muito com os fantasmas ou os casos que não estão solucionados. E a piada dos filmes de terror é que, na maior parte dos casos, eles começam como um filme de terror e acabam como um filme de paz. Ou seja, a partir do momento em que aquilo é aplacado, yeah. tudo faz sentido, e mais do que o americano, em que normalmente tu tens uma deixa para a sequela, o filme de terror japonês acaba por trazer uma sensação de paz. O que é interessante porque é uma questão muito cultural. Pá, o The Ring, eu tenho os primeiros dois. Aliás, os japoneses eu vi o primeiro americano, pá, não esquece. Faz-me confusão a lógica dos remakes só porque os americanos têm dificuldade em ler legendas, porque essa é a razão dos remakes. Epá, e normalmente todos os remakes que os americanos fazem, 95% são inferiores. Um, mas diz, já te li lembraste, já fizeste a pesquisa? Já era o Ritual, The Right. É de Acho 2011. que sim, devo ter visto só um bocadinho, mas não. Exato. É um jovem americano que vai para o seminário em Itália para testar, para testar, não, para aprender acerca de exorcismo. É. Outro que me lembrei, o Get Out, que foi há pouco tempo. Não é bem terror, mas eu gostei. Não sei se viste. O Get Out. Do Jordan Peele, faz parte dos meus áudios de estimação. Tenta ver uma coisa Vi logo chamada pela tua cara. Skeleton Key. Não sei se já viste. Um filme chamado Skeleton Key. Eu agora não sei como é que ela se chama. É uma atriz loura. Pá, mas eu estava a ver o Get Out e, a determinada altura, eu continuo a achar que o Get Out é um remake do Skeleton Key, porque aproveita grande parte da história. Enquanto que no Get Out é uma coisa muito racista, no Skeleton Key é virado ao contrário. São dois negros que conseguem passar-se a si próprios para o corpo de outros, e normalmente são brancos. Epá, mas a história é completamente semelhante. E eu, quando estou a ver aquilo, epá, não me consegui abstrair. Eu acho que o Us é mais interessante, mas depois a parte final perde qualquer tipo de sentido. A história não faz qualquer tipo de sentido. Deixa-me perguntar-te, então, teu filme favorito de terror? Epá, depende. Eu não O tenho. Tubarão. Não, eu gosto muito do Tubarão, gosto muito dos REC, que não sei se viste, são É espanhóis. verdade, os REC. Os REC são muito divertidos, os Eh, espanhóis. sim.
Gosto muito dos Ring originais, epá, mas depois depende. Por exemplo, cá em casa, normalmente, se não todos os anos, pelo menos de 2 em 2 anos, eu faço questão de ver aquilo que para mim é o triunvirato do John Carpenter, que é o The Thing, o The Fog e o They Live, que não são propriamente de terror, mas que fazem parte daquele ambiente. Pá, mas tu sabes, eu vejo tudo que tenha um tubarão, por muito pixelizado ou não que o Eu tubarão sei, seja. estou a par. Só tu. Eu tenho aquela sensação que só tu Mas é continuo que a vês achar algum que player. o Tubarão é um dos grandes filmes do cinema americano. Ponto. Não é de terror, é do cinema americano, ponto. É bom. Agora, pá, eu fiz aqui uma lista que, entretanto, deixa ver se fugiu, porque nós tivemos que. Mas deixa-me dar-te 3 ou 4 sugestões, provavelmente tu não terás visto. Hum, bem, tu não viste certeza o Suspiria, do Dario Argento. Não vi. Não viste o História de Duas Irmãs, que é um filme sul-coreano. E não terás visto um filme do mesmo realizador do REC, que é Os Sem Nome. Olha, que Os os Sem sem Nome, REC. nome. Não é Os sem Os nome. Outros. É um filme Esse, espanhol. esse é depois do REC, não é? É antes. É antes. Deixa-me ver aqui. Eu acho que eu vi esse. É sobre uma mãe que recebe uma chamada da filha a dizer que está viva, quando ela já fez o funeral da filha há alguns anos. Portanto, Tem vai isso buscar mesmo algumas esse. das temáticas do REC, Los sem nome. mas Já não sei. eu posso te emprestar. Mas é um filme relativamente pesado. Não vês nada, é um filme mais à base daquilo que vai sendo subentendido e o final é relativamente forte. Eu lembro-me que levei o filme para ver com uns amigos meus de faculdade e quando o filme terminou, era o Nuno e a Sara, eles ficaram a olhar para mim com ar de eu vou-te bater porque eu não estava à espera disto. E ficámos ali durante 5 minutos a pensar, ok, Ah, eu tu não, já eu falaste já disso, tinha já te. visto o filme e ele estava, não, eu não vi isto. Isto é. Pá, e é um filme que é aquilo que eu gosto no cinema de terror, que é essencialmente psicológico. Uhum. Portanto, às vezes o maior terror está naquilo que tu imaginas e antecipas do que naquilo que vês. Por isso é que eu não gosto tanto da questão do aquilo que eu chamo de porno-terror, porque dá-te tudo, dá-te as vísceras e dá-te os ossos e dá-te. Pá, não. Mesmo o Scream que eu vi ontem, o último, pá, tu vês facas a atravessar pescoços, a atravessar caras, pá, não há necessidade. Não, não é o meu estilo. E o teu filme favorito, de terror? Epá, não sei. Eu tenho muita dificuldade, eu Qual é esqueço o muito. género que tu vês mais? Ou que tu dirias o meu género de terror é este? É filmes com animais, é filmes com fantasmas, é slashers, é. Não, a gente vai pôr aí, por exemplo, filmes de vampiros, etc. Olha, agora estava-me a lembrar, houve um filme que eu apreciei, que era um filme sueco, Let seria the Right sueco, One In. que é um puto. Deixa-me entrar. Exatamente, Sim. Isso exatamente. vale a pena. Eu gostei desse filme. Tem aquela dinâmica mais parada, etc. Mas é um bom filme de vampiros. Diria que é um bom filme de vampiros. Está contado Uhum. de uma forma que não é habitual. Mas eu realmente tenho muita dificuldade. Eu gostei muito dos REC. Lembro-me já muito pouco. Eu lembro-me que gostei dos Bem, REC. quantos recs é que tu Gostei do viste? Sol. Dois? Há mais dois? Há 4 ou 5. Não, não, perdi nesse segundo. Eu normalmente Só os primeiros dois é que valem a pena. Depois, os únicos que a partir daí, é sempre a pois, descer. E os únicos que eu abro exceção para cima de três é quando é o Predador. Pronto, que isso, porque mas isto não é esse bem já. terror. Isto não é bem terror. Pois é isso, mas eu estou a dizer, E os o filmes Alien? para que. É terror o O Alien? Alien. Primeiro Epá, será. A partir daí, eu diria que já não é bem terror. é aquele suspense, ação Sim, suspense. sim. É o Eu jump também tenho scare. dificuldade.
exatamente, tenho dificuldade em colocar aquilo no terror. Quando penso no terror é isso, penso mais aquele ou terror psicológico ou aquele terror mais gore. Os Saw, eu gosto do Saw, o primeiro e o segundo Saw, eu gosto. Gosto, quer dizer, não sei se hoje tinha estômago para ver aquilo, mas lembro-me quando vi, e estava a tentar ver assim, como tu estavas a dizer, este eu lembro-me, eu já não lembro se gostei ou não, mas este ritual do Anthony Hopkins eu lembro-me que era mais esse Uhum. tipo de terror, Sim. mais psicológico, e não é só psicológico, é o terror que a mim mais me perturba é o espiritual. É o que Uhum. mete a parte espiritual. Um, Exorcistas, Insidious, não vi. Eu vejo. Annabelles, Sim, mas esse tipo. Havia um. The Nun. Pois, depois há esses todos que eu depois tenho muita dificuldade porque eles são Mais todos uma vez, são todos semelhantes. iguais. Exatamente, é Em tudo termos de muito semelhante, série, então. são todos iguais, mas, por exemplo, é os que eu gosto, é os que eu acho alguma piada. Apesar de serem todos iguais e depois haver coisas que são melhor ou pior feitas. Por exemplo, eu não tenho paciência para o Blair Witch, não tenho paciência para a atividade paranormal, porque acho que é uma seca dos diabos. Atividade Hum, paranormal era. eh, era uma O câmara. atividade normal tinha, assim, para mim tinha aquele efeito, chateou-me imenso quando acabou, né? Parece que era quando o filme devia começar, mas colocou-me sempre o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, porque nunca estava a acontecer nada. Não, mas a questão é essa, a questão é essa. Aquilo não é um filme de terror, é um filme de adormecimento. Yeah. Tu estás a adormecer Mas e quando acontece alguma coisa pensas, epá, mas podia ter feito ali um efeito especial qualquer, porque aquilo parece somente um e fio eu a ser gostei, puxado. e disseste do Blair Witch, eu gostei do fenómeno Blair Witch, aquela coisa que toda a gente estava a falar, então quando Eu tu vais fui ver o ver no filme já, cinema isso aí mal disposto. Não porque o pois filme fiquei. tivesse dado cabo de mim, mas porque a filmagem deu cabo de mim. É Eu tramado, é tramado. acho que preferia ter andado num barco durante uma tempestade do que estar ali durante uma hora e meia a ver aquilo. Mas hoje em dia eu já, é o que eu digo, já sinto que já não tenho o mesmo estômago, já não vejo, já não me cai bem, evito. E ainda por cima as plataformas de streaming têm montes deles, assim, nessa onda dos Sim, mas são Dreams. quase todos maus. Pois, Estou a ser ruim, mas na maior parte dos casos. Alguns até têm umas premissas interessantes, epá, mas ou em termos de realização, ou em termos de. Pá, tu vês aquilo e parece que estás a comer um sucedâneo de chocolate. Portanto, yeah, yeah, yeah. tens um bocadinho daquele sabor que estás à espera, mas a determinada altura começas a ficar enjoado porque é fraco. Mas olha, eu acho que também já estamos quase a chegar à nossa hora, mas visto que hoje é dia não só de Halloween, mas reforma protestante, imagina, se abrisse a Bíblia e tivesses que escolher uma história para ser filme de terror, qual escolherias? Epá, eu aí diria que ia para o género que eu não gosto, que é o Giallo, o slasher, e ia para Juízes 19. Conta-me tudo. Dá-me aí o trailer, dá aí o trailer aos nossos ouvintes. Eu acho que toda a gente conhece a história em Juízes 19, mais não seja porque quando passam por Juízes 19 pensam o que é que está a acontecer aqui. Temos a história de um homem que é traído pela concubina, que por alguma razão vai para a casa do pai dela e ela vai com ele. Entretanto, os homens da cidade querem violá-lo, e o pai dela entrega a mulher para ser violada durante toda a noite. E entretanto, o homem, não é o esposo, mas o homem de quem ela é concubina, decide cortá-la em 12 e mandá-la para as 12 tribos em bocados de Israel. Portanto, se isto não dá um dos melhores Epá, filmes de terror de epá, sempre, por acaso, não é? Acho que ganhaste. Eu acho que essa é muito se fácil. não é um dos melhores. Repara, não é o género que eu gosto, mas até aí a Dá palavra um pode título, ser tens de dar um mais. título, dá um título ao filme, tens de dar um título ao filme. Epá, não, eu sou péssimo com títulos, mas é aquele género que eu não consigo ver e que até a palavra dá. E é um texto muito complicado de ler, é um texto Olha, muito. é assim, eu acho que um bom título seria 12. Estás a ver? Isso é demasiado óbvio, tu já estás a dar o final. Oh, a entrega. Epá.
Tem que ser assim uma cena. Mas qual é a tua? Pá, eu tive. Nós preparámos isto com muita antecedência, Como costumo. mas estive a pensar, estive assim a folhear um bocado e cheguei a uma. Vou começar pelo título. As Sete Taças das Pragas. E é ali Apocalipse 15 e Apocalipse. Já é aquele tipo de terror, estás a ver, mesmo quando já Apocalipse. atuado. Exato, já é aquele terror apocalíptico que nós não falámos, mas que também é um bom estilo de terror. Portanto, Apocalipse 15 e 16, especialmente depois em 16. Ou seja, há sete anjos e cada um dos anjos tem as últimas sete pragas. Aliás, as últimas sete pragas é o título. Uhum. É o título. E É depois no mais. capítulo 16 começa, veio o primeiro, derramou a taça sobre a terra e fez-se uma chaga mais maligna nos homens, que tinha o sinal da besta, e o segundo ano derramou a sua taça no mar. Ou seja, estás a ver, era tudo isto a Esse passar. é um blockbuster já. Desculpa, pá, O meu é mais eu é para fazer milhões. efeitos práticos. O meu é mais Não, eu é para efeitos fazer práticos. milhões, eu é para fazer milhões. Mas mesmo assim acho que ia mais facilmente ver o teu. O meu é mais só. Exato. Ah, pá, é isso, para sempre. Acho que deixamos aqui boas sugestões Ok, à malta. deixa-me terminar com uma última. Qual é o filme, de terror ou não, mais assustador que tu viste? Ui, Eu posso dar-te o meu. não, é assim, Fica eu no desisti. coração. 3 horas daquilo. Não, Da esquece. Hills Are Alive with the Sound of Oh, Music é assustador. eu nem entendo, porque já sabes que musicais eu em musicais não. O La La Land é aquele que eu acho que ainda só não vi porque ainda não apanhei nas plataformas de streaming, Chama, ou chama. porque esse tu até me disseste que para ver e eu até estava quase a ver. Pá, mas sim, acho que aí. Não, é assim, o meu filme de terror é o que eu digo, volto a dizer o que disse no início deste podcast. Aquele Pinóquio da Disney deixou-me ainda estou perturbado com aquilo, portanto, é raro o filme que me deixa perturbado quase um mês depois, e aquele deixou. Portanto, diria que esse foi uma. E esse e o Noé, já agora, o Noé. Eu isso já nem tentei. Já nem Não, tentei. Nem pá, isso, tens de nem o tentar. Exodus, nem não. O Exodus já nem me lembro, Do também Ridley devia ser Scott, muito bom. salvo erro. Epá, eu acho que é impossível bater o Noé. Acho que, pá, tenta, Não, porque é aquilo que impossível li, bater aquilo aquilo. que falei, podia ser, não é? Podia ser o Zé Carlos. Não é só estar lá para. Exatamente. Podia ser um Só outro que há um nome bar, só que há qualquer. um bar grande, só que a cena é que há um bar grande. É a única cena, de resto. Tipo pré-Titanic. Só Exato, que este exato, não afunda. exato. Está bem. Muito bem. Meus caros, ficam aqui com várias sugestões de cinema de terror neste dia 31 de outubro, também conhecido como o Dia da Reforma Protestante. Nada como virem ao duas solas da Lapa para Oh, serem lembrados daquilo que foi feito há 500 anos. oh yeah. Até para a semana, Joel, um abraço. Um abraço, meu amigo. I don't wanna be buried in a bed.